Paz do Senhor, paz do Senhor. Se você está recebendo esse vídeo ou se você está assistindo, é porque você tem interesse em aprender mais da palavra de Deus. E nós vamos aqui dar um estudo para novos convertidos, para você que quer se preparar para o batismo nas águas. Nós vamos, nessa primeira matéria, falar sobre conhecendo a Bíblia. Nós vamos conhecer esse livro que está em suas mãos aí agora. Eu tenho certeza que se você está assistindo também, você já deve ter pegado a sua Bíblia para acompanhar junto comigo todos os textos que vamos ler. Enfim, vamos passo a passo aprender a palavra de Deus. Vamos lá? O texto base deste estudo, conhecendo a Bíblia, está em Salmos 119, 105. Eu estou usando aqui a revista de discipulado da CPAD, professor edição 1. Então, sempre eu vou estar aqui olhando para baixo para poder estar conferindo o que eu estou falando com você, tá bom? Então, Salmos 119, eu vou abrir a minha Bíblia junto com você, né? Verso 105, verso 105, para a glória de Deus. Eu já achei aqui, você também ache aí na tua Bíblia. Bom, vamos lá. Então, vamos ler? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez na sua tradução está assim: lâmpada para os meus pés e luz para os teus caminhos é a tua palavra, Senhor. Amém? Não tem problema, é a mesma mensagem, tá? Nós vamos ver que essa Bíblia que você tem nas suas mãos, ela é o livro dos livros. Ela é diferente porque nele você encontra tudo que Deus fez para dar salvação e a vida eterna para as pessoas. Então, nessa Bíblia que você está segurando, né, esse ajuntamento de livros, né? Nós sabemos que a Bíblia tem vários livros. Nós vamos ver aqui logo a seguir, né, que a Bíblia ela é composta por vários livros, né? Na verdade são 66 livros, né? E esses livros têm a finalidade de revelar a salvação, o plano de salvação. A mensagem central da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus, revelar Cristo para nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus em Atos no capítulo 1. Então nós vamos ver que a Bíblia ela vai trazer essa revelação da salvação da vida do homem. Vamos lá, vamos continuar? Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus Cristo para a sua vida. Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor, agora que tomou a decisão de tê-lo não só como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Então, agora que você tomou a decisão de aceitar Jesus, você levantou as suas mãos em uma igreja e você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora você vai examinar a Bíblia, este manual para a salvação, este manual que te ensina a caminhar como cristão aqui na terra. Então, como que nós descobrimos aonde está a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus para a nossa vida? Através da Bíblia Sagrada. Por isso é muito importante, você que agora aceitou Jesus, ou você que já tem um tempo na casa do Senhor, já serve a Deus há algum tempo, é muito importante nós estarmos sempre estudando a palavra de Deus. Vamos para o primeiro ponto? A Bíblia em suas mãos. Vamos lá. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Perdão. A minha é a versão King James atualizada, né? Você pode abrir a sua Bíblia, você vai conferir nas primeiras páginas dela o conteúdo da Bíblia aqui organizado por livros e escrito aqui aonde está aqui os números. Você pode ver, por exemplo, o número 1 você vai achar Gênesis, né? No número 580 você vai achar o 2 Samuel, não é isso? Então, esse aqui é um guia para você usar na hora de procurar os livros, tá?
Então assim você não vai ficar perdido quando você estiver na igreja, né, ou em algum lugar que estiver lendo a palavra de Deus. Você vai poder encontrar os livros através desse guia que tem aí na sua Bíblia, né? Nós vamos olhar também que algumas Bíblias, eu não sei se todas, existe quase que todas, né, 100%, existe mapas lá no final, onde você também pode se guiar também, né, se orientar, fazer um estudo através desses mapas, observando a palavra de Deus, tá bom? Então, essa aí é a sua Bíblia que você tem nas suas mãos. Nós vamos ver que os capítulos, eles estão marcados por números maiores. Veja o capítulo 7 aqui, está marcado pelo número maior, número 7, e os versículos pelos números menores. Olha o versículo 2, bem pequeno aqui, então você pode ver aí também na sua Bíblia. Então nós já demos essa rápida olhada, então vamos continuar. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia, né? Talvez você acabou de olhar e se perguntou: mas o que realmente é a Bíblia? Para você descobrir essa resposta, primeiro, tem de entender que este vocábulo quer dizer livros, né? Vem do grego biblos, que significa livros, um conjunto de rolos ou de livros. Isto é, vários livros juntos em um só. Então a Bíblia é um conjunto de vários livros em um só livro, formando um só livro, porém com vários livros, como uma biblioteca, vamos dizer assim, né? Uma biblioteca é um conjunto de livros agrupados, tá? Então nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, acabei de te mostrar, onde estão escritos os nomes de todos os livros que o formam, né? Nós vemos ali aquela página, né? Procure-se e dê uma lida neles. Nós já procuramos, já olhamos. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para ler pela primeira vez, como o livro Deuteronômio. Muitas pessoas têm dificuldade de falar, até eu tenho um pouco, né? É uma palavra meio que diferente para nós, mas com um pouco de prática você vai conseguir estar pronunciando os livros da Bíblia, tá bom? Não se preocupe com isso, tá? Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que você não pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. Então você vai entender que não tem como ser cristão sem a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos orienta. Ela, como nós lemos em Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então, essa palavra, ela nos orienta, ela é a bússola para nos apontar a direção pela qual nós devemos seguir. Essa palavra, ela vai mudar o seu estilo de vida, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, de se comportar com as pessoas, na sua casa, no trabalho. Então, por isso, ser cristão não tem como ser sem estudar, sem ler, sem meditar na palavra de Deus. Vamos continuar? A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação. Então nós temos pelo menos duas revelações. A revelação geral de Deus, onde Deus se revela através da natureza, né? Nós vemos um grande mar, né? Um mar gigantesco. Quem criou este mar, né? Algo maior está por trás dos mares, né? E esse algo maior é Deus, né? Revelação geral. E a revelação específica através da Bíblia Sagrada, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Deus se dá a conhecer através da Bíblia Sagrada. Então, se você tem um desejo de conhecer a Deus, você precisa estudar, meditar e ler a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, ela traz a revelação daquilo que podemos conhecer de Deus, porque Deus é uma fonte infinita. Não podemos conhecer Deus em sua totalidade. Só podemos conhecer Deus até onde Ele revelou, permitiu, né, entregou a revelação sobre Ele que está na Bíblia Sagrada, tá? Se nós conseguimos entender a Deus totalmente,
ele não seria Deus, amém? Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. Então, através da Bíblia, você vai conhecer a Deus, entendê-lo e começar a obedecer a Deus, pois ali tem as orientações para a sua vida, né? Não só particular, como também qual é a sua participação dentro da igreja. Na Bíblia você vai entender como você deve viver a sua vida particular e como você deve se portar dentro da igreja, qual é a sua posição dentro da igreja, o que você deve fazer. Através da Bíblia você vai compreender isso. Vamos continuar? A revelação de Deus, a qual encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas, em 2 idiomas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português. Nós vamos ver que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, né? E o Novo foi escrito em grego. Claro que algumas partes, alguns trechos de alguns livros da Bíblia Sagrada no Velho Testamento foram escritos em aramaico, tá? Mas isso é um assunto para outra hora, beleza? Bem diferente do português. Então, o grego, o hebraico é bem diferente do português, tá? Então, foram 40 escritores. Por que não 40 autores? Porque a Bíblia tem como autor Deus Todo-Poderoso. Então, esse Deus Todo-Poderoso inspirou 40 pessoas de épocas distintas, né? De épocas diferentes, de profissões diferentes, né, para escrever a palavra de Deus, né? Quando nós falamos de inspiração, nós falamos de colocar para dentro. Quando nós falamos de respiração, jogamos o ar para fora, estamos jogando água para fora. Quando falamos de inspiração, falamos de colocar para dentro. Então isso significa que Deus colocou dentro do homem a inspiração, o conteúdo da palavra de Deus para que eles pudessem escrever. Amém? Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, esses 40 escritores, alguns deles eram profetas, reis, né? Nós temos sacerdotes, pescadores como Pedro e João, nós temos criadores de gado e até cobrador de imposto, né? De imposto. Deus escolheu essas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e os seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois unidos num só livro, a Bíblia é completa, perfeita, em unidade e harmonia. A Bíblia, ela não entra em divisão, vou dizer assim, ela é harmônica, né? Ela é em unidade, ela não se atropela, uma palavra não anula a outra, mas sim complementa. Não há erros na Bíblia. Há sim algumas discrepâncias que, quando você estuda a profundo a Bíblia, você consegue entender o que está sendo tratado naquele texto onde tem essa aparente discrepância. Mas a Bíblia, ela é harmônica, ela fala de um conteúdo riquíssimo que se completa. Um pouco do que você lê em Gênesis, Êxodo, Levítico, você vai lá no Novo Testamento e você vai entender ali o que estava querendo dizer lá atrás. Enfim, vai se completando. É como um grande quebra-cabeça que vai se montando ao decorrer do que você vai lendo e estudando a palavra de Deus. Amém? Então ela é harmônica, ela é completa, ela está unida, ela tem unidade, né? A Bíblia é completa, não precisamos mais atualizar, como já disseram por aí, temos que atualizar a Bíblia, temos que colocar algumas palavras do mundo atual, né? Que algumas pessoas pensam. Não, a Bíblia, ela é completa, amém?
Deus inspirou essas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, né? Então a inspiração divina é a garantia de que as pessoas que escreveram a Bíblia Sagrada escreveram somente o que Deus quis. Eles não escreveram o que eles queriam. Deus inspirou, ou seja, eu já expliquei aqui, Ele colocou para dentro deles todo o conteúdo bíblico, todo o conteúdo da palavra de Deus, para que eles pudessem escrever. Então, não houve de maneira nenhuma erro humano, não houve, apesar do ser humano ser imperfeito, Deus não permitiu que essa imperfeição contaminasse ou alterasse o conteúdo da palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprio da natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou: toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo, vamos lá, pegue a sua Bíblia aí, vamos conferir na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, verso 16, para a glória de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Por isso que você precisa e eu preciso de estudar sempre a Bíblia Sagrada, porque esta palavra nos ensina como viver. Essa palavra repreende o mal da nossa vida. Essa palavra nos ensina a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós concluímos aqui esse momento de introdução, conhecendo a Bíblia, e o primeiro ponto, a Bíblia em suas mãos. Deus abençoe na paz do Senhor.